Eu gostaria nessa noite, irmãos, de trazer uma palavra para a nossa meditação. E eu coloquei um tema: superando as propostas das multidões. Superando as propostas das multidões. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 29 a seguir. Mateus, capítulo 20, versículo 29 a seguir. Quero agradecer a Deus pela vida também da minha esposa, Eu vi aqui os irmãos Jesus Mar, falando aqui da sua alegria, Moilzinho também, Que coisa boa, moço? Tem poeta aí, meu moço. Beleza. A gente vai vivendo e aprendendo, moço. E eu louvo a Deus também pela vida da minha esposa, moço. Mateus capítulo 20, versículo 29. Todos se encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia. Repita comigo: e a multidão os repreendia, para que se calassem. Agora eu vou continuar. E eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Amém? Tomai os vossos assentos. Superando as propostas das multidões. Irmãos, o fato de eu colocar esse tema não quer dizer que, quando eu me refiro à multidão, todas as multidões são más ou que tenham propostas ruins. Pelo contrário, nós vemos na Bíblia, em alguns lugares, Jesus alimentando as multidões. Em alguns lugares a Bíblia diz que as multidões ouviam Jesus de boa vontade. Mas eu quero olhar nessa noite, meditar com os irmãos, que algumas propostas feitas pela maioria nem sempre quer dizer que nós estamos ou seremos abençoados. Às vezes, por causa da multidão ou da maioria, às vezes nós deixamos de seguir o nosso propósito, o nosso sonho, lá Deus, para agradar a multidão. Às vezes, por causa da multidão, nós deixamos de alcançar os nossos objetivos simplesmente porque a maioria acha que deve ser assim. E são exatamente essas propostas contrárias à vontade de Deus para a nossa vida que eu gostaria nessa noite que os irmãos, um pouquinho dentro do que os irmãos já sabem, vencessem essas propostas. Existem pelo menos duas verdades que eu gostaria de fazer aqui menção antes de entrar na palavra. Nós lemos um texto onde dois cegos estavam à beira do caminho, cego, como de costume, pedindo esmola, e de repente vem Jesus com também uma multidão. E quando aqueles dois cegos ouvem que Jesus estava entre a multidão, eles começam a clamar a Jesus em alta voz, na esperança de serem curados a sua cegueira. E exatamente, irmãos, quando eles clamam por Jesus, Fernando, a multidão manda com que eles se calassem. A proposta da multidão: olha, não incomode Jesus, não incomode o mestre. A proposta da maioria é que aqueles dois cegos
Mas eles tomaram a iniciativa de vencer a proposta daquela multidão e insistiram em clamar até que eles receberam a cura dos olhos que eles estavam cegos naquele dia. Então, em primeiro lugar, antes de entrarmos na palavra, escute isso: fazer parte da maioria não quer dizer que você está no caminho certo. Às vezes você fazendo parte da maioria não quer dizer que esse é o caminho certo que você deva seguir, seja no trabalho, seja na escola, seja secularmente. Por quê? Porque foi exatamente uma multidão que mandou soltar Barrabás e mandou crucificar Jesus. A multidão, se estivéssemos naquele dia diante de Pilatos, se acompanhássemos a multidão, mandaríamos crucificar Jesus e soltar a Barrabás. Foi por causa da multidão, foi a multidão que escolheu o rei Saul, um rei que não findou do seu reinado bom, pelo contrário, fim muito triste. Foi por causa da multidão, foi uma multidão, que aquela mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue, foi exatamente uma multidão que ela precisou romper e vencer para poder tocar as vestes de Jesus. Então, fazer parte da maioria não quer dizer que você está no caminho certo. Às vezes, a sua decisão em fazer a vontade de Deus será um segredo para a sua vitória, para o seu sucesso, ainda que seja contrário à multidão, à decisão da maioria. Segundo lugar, as maiores decisões que mudaram o rumo da história, elas não foram tomadas por multidões, foram tomadas por uma só pessoa. Observação, exemplo, nos Estados Unidos, quantas multidões não morreram, multidões negras não morreram sendo humilhadas, escravizadas, mas um dia um homem chamado Martin Luther King tomou a decisão de mudar aquela história, e o rumo da história da segregação racial nos Estados Unidos foi mudado por causa da decisão de um homem. Segundo lugar, podemos ir na África. A minoria branca dominou por muitos séculos a maioria negra na África do Sul, mas um dia um homem tomou a decisão, Nelson Mandela, de mudar a história daquele país, e a história foi mudada. A teologia cristã não foi feita pela maioria dos apóstolos. Apenas um homem, o apóstolo Paulo, converteu para mudar a história da teologia cristã e se colocá-la no papel à vontade do Senhor. E por que não dizer, não foi a infinitude da multidão dos políticos que mudaram a história do mundo, mas um homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, tomou a decisão de vir ao mundo, morreu por mundo, morreu por nós, e Jesus está mudando a história da humanidade, está mudando a história do mundo. Então, as maiores decisões que mudaram o rumo da humanidade não foi tomada por multidões, foram tomadas por alguém. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Que às vezes a multidão dos que estão aqui permanecerão do jeito que estão, mas se você quiser e tomar uma decisão, Deus vai mudar a história desse bairro através da sua vida, Deus vai mudar a história dessa cidade através da sua vida. Contentar com a multidão não é tudo, precisamos fazer a diferença. Irmãos, sabe por que muitos preferem fazer parte da multidão? Porque quando existe uma multidão, todo mundo se torna igual, some-se as qualidades. Numa multidão não se aparece ninguém. A multidão era tanto boa para esconder os defeitos, como também esconde as qualidades. Quando alguém diz, olha, eu queria que todo mundo fosse igualzinho, é porque às vezes ele não quer esforçar como o meu semelhante esforça para fazer alguma coisa para Deus. Quando eu vejo uma mocinha louvando bem, isso me incentiva a lutar para melhorar os meus talentos. Mas se eu sou igualzinho a ele, esconde as qualidades, esconde os talentos, esconde os defeitos também. Mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa: uma das coisas mais perfeitas
ser alguém especial nesse mundo para fazer a diferença. Existem muitas pessoas que estão se escondendo no meio da multidão, às vezes porque, aleluia, às vezes ele vê que as suas qualidades às vezes não superam, não quer melhorar de vida, não quer fazer algo a mais. Aleluia. Eu acho interessante quando nós olhamos a história do mundo. A Bíblia fala que, a melhor história diz que por muitos anos os Estados Unidos da América dominaram o mundo, e até hoje eles estão dominando, mas em queda. Mas a filosofia dos americanos era americanizar o mundo, ou seja, o mundo tinha que ser igual aos Estados Unidos, o mundo tinha que copiar os Estados Unidos. Os Estados Unidos era o modelo para o mundo. E hoje nós vemos, ainda que também passando por uma crise, a União Europeia, que é totalmente diferente dos Estados Unidos, porque a União Europeia, ela valoriza as diferenças, é a união entre as diferenças. E existe muita gente americanizada, às vezes até dentro da igreja, querendo que ele seja bonitinho, padrão, que existe só um modelo para todo mundo. Mas eu vejo diferente. Jesus Cristo, ele respeita, ele chama-nos a ser unidos, mas respeitando as qualidades, as diferenças de cada um. Você tem as suas qualidades, eu tenho as minhas, nós temos as nossas, e cada um usando as suas qualidades, a obra do Senhor vai crescer e o nome de Jesus vai ser glorificado. Deus vai te usar do jeito que você é. Deus, ele aproveita as suas qualidades do jeito que você é. E isso é bíblico, irmãos. O mundo, ele oferece uma propaganda falsa. No mundo você não tem nome, você tem número. Para o mundo você é mais um número. Como que você chama? Eu quero seu CPF. Como que é seu nome? Nós precisamos do seu RG, a sua identidade. Para o mundo você é um número, porque eles querem somente uma multidão. Mas Jesus não quer número, ele quer nomes. Aleluia. E se você tem ouvidos espirituais, Jesus vai chamar você pelo seu nome, não pelo seu CPF. Ele vai dizer: fulano, eu tenho um plano na sua vida. Saulo, Saulo, Moisés, Moisés, Abraão, Abraão. Deus vai te chamar pelo seu nome, porque às vezes tem muita gente escondendo nas multidões. Aleluia. Aleluia. Deus te chama pelo seu nome, irmãos. Deus te chama pelo seu nome, irmã. Deus, ele tem um plano na sua vida específico para você. Sabe como é que Deus é o Deus das multidões? Quando individualmente cada um dentro dessa multidão tem compromisso com esse Deus. Aleluia. Então, superando as propostas das multidões, a primeira proposta que o mundo, a maioria, oferece às vezes, nós precisamos superar os despreços dessas multidões. Eu vou explicar para os irmãos, primeiro, porque nós vivemos em um mundo onde às vezes você vale o que você tem. Se você tem dinheiro, você é alguma coisa. Se você tem uma casa boa, você é respeitado. Se você tem um bom cargo público, às vezes o mundo te respeita. Se você é um político de renome, às vezes o mundo te respeita. Aleluia. Segundo lugar, se você, nós vivemos em um mundo que se você já foi alguém mal no passado, você não tem mais direito de ser feliz. A sentença do mundo para o criminoso é a cadeia. Em alguns países é a pena de morte, é a cadeia elétrica. Se você já foi algo que fez mal no passado, você vai para o mundo, você não merece ser feliz. Terceiro lugar, nós vivemos em um mundo onde só se honra quem o mundo acha que deva ser honrado. Se o mundo quer levantar alguém, eles investem dinheiro e levanta. Mas eu glorifico a Deus que essa multidão lá fora nunca fez a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você, irmão, você pode ter feito mal no passado, você pode não ter dinheiro, você pode não ter alguém para te indicar para ser honrado, mas Deus, ele te enxerga no meio da multidão. Você pode ser pobre, mas Deus, ele ouve a sua adoração. Você pode não ter dinheiro, você pode ter doença, mas Jesus, ele ouve a sua oração onde quer que você clama. Ele clama, aleluia.
Mas aqueles que quiserem ser amigos de Deus precisam se tornar inimigos do mundo. Aí é onde eu olho, irmãos, que você pode não ter nada, mas quando eu vejo lá em 1 Coríntios diz o seguinte: Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis desse mundo para confundir as que são. Deus chamou as coisas que não é para fazer elas se tornarem ser o que é. Ou seja, você não era, mas hoje você é servo de Deus. Você foi mal, mas hoje o Espírito da bondade está dentro do seu coração. Deus, Ele te escolheu, te chamou, te amou, te batizou com o Espírito Santo, e hoje você é cidadão do céu. Aleluias, aleluias. Lucas capítulo 19. Lá estava, irmãos, uma multidão seguindo Jesus. Existia um homem chamado Zaqueu. E aquele homem chamado Zaqueu, irmãos, seu passado era triste. Ele era publicano, cobrador de impostos. Era natural a fama triste para os cobradores de impostos pelos seus roubos. E Zaqueu ele teve um passado assim. E um dia vai passando, irmãos, volta a multidão, uma multidão imensa. E lá estava Zaqueu no meio da multidão. Só que a multidão entendia que só chegava beirando Jesus ou perto de Jesus os mais importantes. Zaqueu era excluído pela multidão, excluído pelo seu passado triste. Mas o que me chama a atenção é que Zaqueu resolveu superar as propostas da multidão. Ele não tinha estatura e não podia chegar perto, mas ele queria conhecer quem era Jesus. Já que a multidão o impedia de chegar perto, de ver Jesus de perto, ele faz o seguinte: ele deixa a multidão a proposta da maioria, vai na frente, sobe uma árvore e faz a diferença dentro daquela multidão. E o que eu vejo, irmãos, tem muita gente querendo ser abençoada, mas ele não consegue superar a multidão. Mas eu quero nessa noite dizer para você, irmão, faça igual Zaqueu, irmão. Faça alguma coisa para que Jesus, para que você agrade o coração de Deus. Se possível, faça igual Zaqueu, vai na frente, sobe uma árvore que seja cheia de espinhos, porque se você desejar, superar a proposta da maioria, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa noite. Ele vai enxergar o seu sacrifício. A maioria, quem sabe, aleluia, nós estamos num culto assim, eu vou ficar quietinho no meu canto, mas eu vejo que pela Bíblia não tem problema você dar um pulo do banco, glorificar, dizer: Jesus, eu estou aqui e quero ser tocado pelo Senhor no meio dessa multidão. Ele correu à frente, ou subiu numa árvore. E o que me chama a atenção, irmãos, Jesus ele está pronto para atender a multidão, mas ele tem um carinho especial com quem supera a proposta da maioria. Ele olha para cima e fala: Zaqueu, Zaqueu. Quem sabe os publicanos não conheciam Zaqueu, conheciam o cobrador de impostos ladrão, mas Jesus não chamou ele, ô cobrador de impostos ladrão, não. Quem sabe quando alguém olhava para Zaqueu, dizia: olha, ô cobrador, ladrão, ô criminoso, ladrão. Mas Jesus olhou para Zaqueu em cima da árvore e não disse: ô ladrão, não. Ele disse: Zaqueu. Ele te chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Por que Jesus não pousou na casa dos que estavam beirando ele? Porque às vezes tinha muito puxa-saco, mas Zaqueu era um verdadeiro adorador que queria que Jesus mudasse a sua vida. Ele queria sair daquela situação. Aleluia. Se você quer mudar de vida nessa noite, você veio ao lugar certo. Eu acredito que muitos
frustrado por viver assim, mas nós não fazemos parte da maioria que vai para a perdição. Nós fazemos parte da minoria que recebeu a presença do Espírito Santo e temos a salvação gloriosa da nossa vida. Segunda proposta que precisamos vencer na multidão. Aleluias. Para a multidão dos que estavam na época de Jesus, só podia falar com Deus aqueles que traziam uma boa aparência de piedade. Existem muitas pessoas que pensam que pelo seu modo de vestir, que pela sua aparência exterior lá fora, acham que tem prioridade diante dos demais dentro da casa do Senhor. Aleluias. Existem muitas pessoas que pensam que pelo seu status lá fora, eles têm prioridade diante de Deus, diante de uma multidão. Para a proposta da multidão, só pode ter acesso a Deus os prioritários. Mas eu louvo a Deus, irmãos. O pastor costuma dizer sempre que ele nunca, eu também nunca, como ovelha, você nunca pegou fila para falar com Deus. A Bíblia conta a história, irmãos, de Bartimeu, o cego. Paralela a esta passagem que nós lemos, Bartimeu ele estava à beira do caminho cego, mendigando também. De repente veio uma multidão acompanhando Jesus. E Jesus ele vai andando, e de repente quando Bartimeu ouve que Jesus vai passando, ele começa a clamar. Uma esperança nasceu no seu coração de mudança de vida. Mas Bartimeu não aguentava mais pedir esmola, desejava ver a luz do dia, desejava ser reconhecido como ser humano. E muitas das vezes os nossos defeitos levam as pessoas em nossa volta à multidão, às vezes nos considerar inferior a eles. Quantas pessoas estão aqui que já não foram desprezadas, humilhadas por causa da sua condição social, por causa da sua condição financeira, ou às vezes até por causa das suas vestes, por não ter algo de vestir, com que vestir. Quantas pessoas já foram humilhadas por não ter, às vezes, onde morar? Aleluias. Às vezes não ter uma casa boa. Eu louvo a Deus, o presbítero Dorval está aqui, ele fala com honra. Às vezes quando ele chegou no 2000, que ele amarrou uma barraca, que morava debaixo da barraca de lona, no Dorval. Às vezes ninguém ia lá fazer uma visita, né? Claro que eu sei que existiam sempre os fiéis, os homens de Deus, as mulheres de Deus. Mas hoje vai lá uma casa bonita, abençoada, às vezes muitos vão lá comer um churrasco, aquela coisa toda, né? Porque às vezes o mundo nos julga pelo que nós somos. Às vezes, se eu não tenho nada, às vezes não, vamos ouvir o fulano. Mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa: Bartimeu, quando ele começou a clamar, a proposta da multidão era: cala-te e não incomodes o mestre. Em outras palavras, só pode incomodar os mestres para coisas importantes que eles julgavam ser importantes. Mas eu tenho alegria quando eu leio a Bíblia, que aquilo que é importante para mim, aquilo que é importante para a sua vida, é importante para Jesus. Se é importante para você, é importante para Jesus. Porque o Salmo 34 diz: deleita-te também no Senhor. E ele considerava o desejo da maioria? Não, o desejo do seu coração, do seu coração. O desejo do seu coração é importante para Deus nessa noite. A multidão proposta, cara, Bartimeu. Mas Bartimeu resolveu
Existe um certo pensamento que diz: olha, não dê um peixe para uma criança. Se você der um peixe para uma criança, você mata a fome dele um dia. Mas se você ensinar ele a pescar, você mata a fome dele o resto da vida. Jesus não é Deus de ficar dando peixe só por um dia, não. Ele pode até dar para as nossas necessidades básicas, mas o que Jesus faz é para mudar o resto da sua vida, irmão. O que Jesus precisa fazer na sua vida é para mudar o resto da sua vida. Naquele instante, Bartimeu falou: Senhor, eu quero ver, porque se eu ver, eu posso trabalhar. Se eu posso trabalhar, eu posso ter casa. Se eu posso trabalhar, eu posso ter carro. Se eu posso trabalhar, eu posso ter aquilo que as demais coisas eu não posso ter enquanto cego. Então Jesus olhou para ele: meu filho, vê, a tua fé te salvou. E Bartimeu saiu adorando, glorificando, servindo a Deus e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia, aleluia. Para chegar para a multidão lá fora, para falar com Deus, você precisa ter importância. Mas eu quero te dizer que você pode ter ou não ter essa noite, pode falar com Deus. Deus está aqui nessa noite para te ouvir. Pede o que precisa para a sua vida ser mudada nessa noite. Fala: Jesus, eu preciso disso. Eu vim aqui para a minha vida ser mudada nessa noite. A Bíblia fala de Davi, irmãos. Davi estava lá no campo apacentando ovelhas. Os seus irmãos já tinham divisas, faziam parte do exército da nação de Israel. Eram honrados, com certeza comiam do bom e do melhor, enquanto Davi vivia lá para os campos comendo marmita esquentada, levando comida lá para o campo para comer, para cuidar das ovelhas do pai dele e da herança dos irmãos deles que estavam comendo do bem e do melhor da terra. De repente, um gigante, Golias, desafia Israel. Aí de repente a multidão do exército via afronta 40 dias e 40 noites e ninguém se despontava. Porque sabe o que eu vejo, irmão? Muitas das vezes a multidão quer status, a multidão quer nome, mas a diferença do mundo se faz com os que têm coragem. Naquele instante, a multidão que era o exército, quem devia lutar com os gigantes? Eram os soldados que estavam ali. Os irmãos de Davi queriam ser honrados, queriam a mesada do pai. Todo mês, quem sabe: ó pai, esse aqui é uma conjectura, ligava o celular: pai, manda a mesada aí, nós estamos aqui na guerra, nós somos soldados do exército. E o pai, naquele esforço, com certeza com o coração bom, agora chama Davi para levar a mesada pelos irmãos, para os irmãos. Irmãos, será que existe isso hoje? Tem muita gente querendo mesada, mas ninguém quer enfrentar o Golias para fazer diferença. Tem muita gente querendo nome, mas ninguém quer ir para a guerra de verdade. Quer fazer parte do exército de honrarias, mas não quer vir para a guerra lutar. Só que Deus, eu vejo uma coisa, irmãos. Naquele instante, Davi se pega, chama Davi, meu filho, pega aqui a mesada, leva para os seus irmãos, leva também um queijinho para o rei, pergunta como é que eles estão, e depois você volta e vai para o campo trabalhar. Aleluias. Só que Deus estava vendo aqui, irmãos. Você pode, irmão, ninguém está te vendo, mas se você fizer um propósito com Deus sério, de enfrentar, de lutar em prol da obra, em prol da sua vitória, Deus vai preparar circunstâncias para você ser honrado, ser abençoado. Sabe como é que Deus vai te honrar? Escute isso: aquilo que ninguém quer fazer, vai lá e faça, que é lá que Deus vai te abençoar e vai te honrar. Aqueles que têm honra, que têm aparência. Agora chega Davi, entrega a comida para os irmãos, entrega a comida para o rei. Mas quando ele volta para o meio da batalha lá, que ele olha, de repente vem o gigante afrontando: olha, tem um homem aí para lutar contra mim.
Ele corre para os seus irmãos falam: Davi, o que você está fazendo aqui? Esse lugar aqui não é lugar para você não. Ou seja, queria uma honra e ainda desprezava aqueles que tinham coragem. Naquele instante, Davi, vendo aquela situação, ele toma a decisão da sua vida. Quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele vai até Saul. Aleluia. Eu vejo várias situações aqui, irmão. Acredito que alguns chegam indo até Saul pensando para casa: eu vou fazer, vou tornar genro do rei, vou ser abençoado. Mas quando eles viram o gigante, eles falaram: não vai dar para mim dessa vez não. Mas só que Davi foi lá para lutar com o gigante. Davi não tinha interesse de ser genro. Davi não tinha interesse de honra. Davi não tinha interesse de sobressair, de aparecer no meio, não. Ele tinha interesse de servir a Deus, de honrar o nome do Senhor, de fazer o nome de Deus grande, porque o inimigo estava desafiando a Deus. E quando agora ele toma aquela armadura, ele parte para cima, irmãos. Despreza, melhor dizendo, a armadura, pega aquelas pedras e parte para cima. O gigante, quando olha aquela situação, fala: olha, porventura sou eu um cachorro, para que você venha a mim com pau, com pedra? Mas Davi naquele instante responde: olha, gigante, você pode vir a mim com espada, com escudo, com lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É no nome dele que eu vou vencer, é no nome dele que eu vou vencer a multidão, a propósito da multidão, e você honrado e vou honrar o nome do Senhor. Aleluia. Nessa noite, irmão, em nome de Jesus, a multidão pode não acreditar em você, irmão, mas já vai passando a mão na pedra, irmão, já vai passando a mão na fundo, irmão. Está chegando a hora de Deus mudar a sua história, está chegando a hora de Deus mudar a sua vida, está chegando a hora de Deus mudar a sua situação. Aleluia. Me canta, chegas. Aleluia. Escute aqui, meu Deus, vai levantar crente cheio do Espírito Santo, vai levantar irmãos cheios do Espírito Santo. A história do Residencial 2000 vai ser mudada, porque Deus vai levantar crente aqui nessa noite que tem coragem para lutar e fazer a diferença. Aleluia. Aleluia. A multidão pode não acreditar, irmãos, vai em nome de Jesus, irmão. Deus te levantou para fazer a diferença, irmão. Deus te levantou, irmão, para fazer a diferença. E para finalizarmos, terceira proposta, que nós precisamos vencer a multidão. Aleluia. A maioria acha que muitas das vezes nós não devemos receber a presença de Deus ou receber o milagre de Deus, porque a maioria não recebeu. Mas eu nunca vi Jesus. Eu sei que já aconteceu, mas eu vejo pelo menos na Bíblia, eu nunca vi Jesus curar 60 de uma vez. Você já viu na Bíblia Jesus? Ó, Jesus ressuscitou 200 de uma vez no meio da multidão. Sabe o que eu vejo, irmãos? Para cada multidão, Jesus tem alguns milagres. E recebe eles aqueles que buscarem e superarem a proposta da maioria. Você já foi num culto onde às vezes a maior parte está lá, às vezes quietinho no banco, aí um começa a glorificar, aí os outros acham estranho: não, mas o culto não está para isso hoje. Irmãos, supere a proposta da multidão. Se a maioria está contente com isso aqui, ó, Deus tem mais para você. Se a multidão, a maioria está contente com isso aqui, não, Deus tem mais para mim. Aleluia. Entre a multidão, eu sei que Deus aqui hoje vai fazer milagre. Você quer receber? Você quer ser o agraciado nessa noite? Exemplo bíblico. Aleluia. 12 discípulos dentro do barco, caminhando, atravessando o mar. De repente vem Jesus andando no meio das águas. A maioria, a multidão, a maioria, com medo, deita no barco. Vamos esconder para salvar nossa vida. Se Pedro tivesse deitado, que vergonha quando Jesus subisse no barco e visse todo mundo com medo. Mas o que me chama a atenção, que quando alguém toma a decisão de superar a proposta da maioria,
ele recebe a honra e ainda salva a honra dos outros. A história de Uberaba tem sido mudada. Eu sei que tem muitos servos de Deus espalhados pelos cantos dessa cidade, mas Madureira está mudando a história dessa cidade. Você acredita nisso? Amém ou não? Naquele instante, todos deitaram. Acredito que Pedro fez para deitar, falou: não quero ir. Quem és tu? Sou eu, Jesus, não tem mais. Senhor, se és o Senhor, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. A multidão ficou deitada. Pedro experimentou o milagre e foi andando até a direção a Jesus. Experimentou algo que os demais não experimentou, porque a proposta da maioria era ter medo e ficar deitado dentro do barco. Irmão, você quer ficar deitado dentro do barco ou quer ir andando em direção a Jesus por cima da água? Você quer ficar igual os demais com medo ou você quer experimentar o milagre de Deus na sua vida? Jesus prometeu: vou derramar o Espírito Santo. 500 irmãos ouvindo. Vamos para o cenário lugar. 380 era a maioria, era a multidão, a proposta: vamos embora, que isso não vai acontecer nada. Mas 120 falaram: vamos ficar, gente. Vamos acreditar e esperar o milagre, a promessa de Deus na nossa vida. A multidão foi embora, mas os 120 foram batizados.